Você aí, chega mais. Fala meus amigos, beleza? Vamos chegando pro primeiro vídeo do canal Léo Brasileiro. Pra você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem entre Corinthians e Fluminense. Fazer aquele pós-jogo bem atrasado do jogo que aconteceu pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi até o Maracanã, no Rio de Janeiro, para enfrentar a equipe do Fluminense na casa do adversário, mas tinha expectativa de vitória, principalmente porque a equipe do Fluminense vem com muitos desfalques por lesão e escalou um time misto para enfrentar o Corinthians, visando o próximo jogo da Libertadores, que eles vão enfrentar o Grêmio, e perderam o jogo de ida na casa do Tricolor Gaúcho por 2-1. Então eles pouparam, a equipe do Mano Menezes veio com muitos desfalques, até mesmo por lesão, Marcelo, Ganso suspenso. Então a equipe vinha com alguns desfalques e o Corinthians buscava a vitória. A expectativa era essa, até porque o time de Ramon Dias vem empatando muito e novamente empatou e deixou um gosto amargo para o torcedor corintiano. Para a gente começar o debate, vamos falar um pouco da escalação. Como eu disse, o Fluminense veio desfalcado. A escalação do Fluminense começou com o Fábio, eles estavam armados num 4-2-3-1, com uma linha de 4 que tinha Xavier na direita, Thiago Silva, Oliveira e Esquerdinha, que é um menino que vem sendo bem contestado. Thiago Silva não tem o que falar, campeão da Champions e super campeão na Europa, vem colocando a zaga do Fluminense no lugar. Já o Fábio, goleiro experiente, vem fazendo participações seguras, e o Oliveira e o Xavier não tem muito a falar. O Bernal, um jogador que o Corinthians teve interesse na volância, junto com o André, um bom jogador de seleção. E 3 jogadores no meio, Lima, Costa e Isaac, e no ataque, Cauã Elias. Já o Corinthians veio armado, diz a escalação do GE, com 3-4-2-1, mas na prática foi um 3-5-2, na zaga eles vieram com Kaká, André Ramalho e Félix Torres, o que o Ramon Dias vem encontrando como um time titular. Um pouquinho mais à frente, nas alas, Matheus Bidu, que ganhou a vaga do Hugo, e Mateuzinho, que fez participações seguras, principalmente no último jogo contra o Bragantino. No meio de campo, ele formou um trio com Rian, o menino da base que vem ganhando oportunidade, principalmente com Ramon Dias, porque com o Antônio Oliveira ele foi esquecido, né? Muitos meses sem jogar. E o Charles, que chegou e vestiu a camisa 8 do Renato Augusto. Para fechar a trinca de meio de campo, Rodrigo Garro, camisa 10, que dispensa comentários, é o jogador que vem trazendo o melhor quesito de ataque para a equipe do Corinthians recentemente. E, sem Yuri Alberto, o ataque foi formado com Thales Magno, que vem fazendo boas participações, tanto em movimentações quanto em gols. O menino que chegou em 3 jogos agora tem 2 gols. E Pedro Raul, que é o contraste exatamente oposto de Thales Magno, que não marca há muitos jogos, muitos meses, e não perde uma chance de decepcionar a torcida do Corinthians. O Corinthians vem com o que hoje tem de melhor, considerando que o Yuri Alberto está operado ainda, e dizem que deve voltar em breve por conta do bom físico dele, ele já está voltando à academia. Mas com relação ao time do Corinthians, o que tem para dizer é o seguinte: a linha de 3 da zaga, a linha de 3 titular, Kaká e Félix Torres, eles dão aquele susto no torcedor corintiano, não tem jeito. Mas o André Ramalho consegue segurar o tranco ali na parte de trás o setor defensivo do Corinthians. Um pouquinho mais à frente ali o Matheus Bidu, que vem sendo pedido pela torcida do Corinthians, principalmente porque o Hugo não está mostrando a que veio, ainda não conseguiu se consolidar, embora muitos jogos de titular, principalmente por conta da lesão de Diego Palacios, que ninguém faz ideia de onde esse cara tá. E na lateral direita, na ala direita, por assim dizer, o Mateuzinho, né, que vem ganhando a vaga do Fagner, não sabemos bem porquê, isso é mais opção do Ramon Dias, mas deve ser por uma questão física, tendo em vista que o Fagner já é mais velho, tem ali seus 35, 36 anos, e não tem conseguido recompor tão bem, pelo menos fisicamente, quanto o Mateuzinho. No meio de campo, mais uma vez, o Breno Bidon foi preterido.
bastante diferente a visão do Ramon para do Antônio Oliveira, que não sacava o Breno Bidon de forma nenhuma e mal utilizava o garoto Rian, né? E com o Ramon Dias é ao contrário. Ele gostou do menino Rian, que vem fazendo boas participações. Eu particularmente acho que o futebol dele é bem interessante. É um jogador muito mordedor, que não tem medo de jogar e sabe muito bem que a Corinthians tem muitos anos de casa. Já o Charles vem ganhando a vaga após a lesão do Alex Santana e também do Ranieri. Não tem muito o que fazer se ele quer usar um meio de campo mais, vamos dizer, para conter o jogo. Essa é a dupla que ele vai usar ali na volância. Um pouquinho mais à frente, Rodrigo Garro é o melhor jogador da equipe, provavelmente no ano inteiro, e a maior esperança de criação de jogadas vem do pé canhoto do camisa 10. Na frente tem Thales Magno, que vem encantando a torcida, como eu já disse, e o Pedro Raul. Tem sido lamentável as atuações do Pedro Raul, porque a torcida, como todos sabem, ele veio com um valor bem alto, com expectativas para fazer uma sombra para o Yuri Alberto, e tendo o espaço do Yuri Alberto ocupado ou não, ele não se destaca. Entrando no segundo tempo, não consegue ser perigoso para o ataque, para o setor defensivo do adversário, e não consegue render como titular. Então, tendo dito as escalações, eu quero destacar aqui a falta do jogador que é Igor Coronado, porque o camisa 77 não vem entrando como titular, não vem entrando como reserva, e não conseguimos entender, porque quando sai o Rodrigo Garro no segundo tempo, o pensamento mais óbvio é pensar, né? Vamos colocar o Igor Coronado, um cara que vai ter a mesma característica de achar os passes, porque a saída do Garro é muito contestada, porque é o melhor jogador, é a esperança de gols, e quando ele sai a gente pensa, e agora, quem que vai criar? E era para ser o Igor Coronado, né? Na verdade, o Igor Coronado tem salário para ser titular absoluto e não sair de campo. Ele recebe cerca de 2 milhões por mês, como já sabemos, não é um valor certo, mas tem questão de direitos de imagem e é certo cerca de 2 milhões por mês. E tem pouquíssima participação, mas a gente vê que quando ele entra, ele tem uma visão diferenciada, ele pensa no que ninguém pensa, ele está numa rotação diferente. Talvez fisicamente ele não consiga compensar o que os outros jogadores vêm fazendo, ou talvez seja a opção técnica do Ramon Dias por não ter realmente um porte físico para aguentar o tranco. Mas quando a gente vê o Coronado em campo, a expectativa é sempre de eu quero um pouco mais, eu quero ver ele em campo. E isso nunca acontece. Infelizmente o Coronado sempre está no banco e a gente não consegue entender por quê. Opa, deu uma mensagem aqui. Por que dos 2 milhões por mês, considerando que esse jogador não entra em campo. Com relação ao que eu senti do jogo, eu vi o Corinthians um pouco melhor em alguns momentos, na maioria do tempo, eu diria, mas não a maioria esmagadora. Eu diria que 60% do tempo o Corinthians foi um pouco mais dominante que o Fluminense, mesmo em sua casa. Em algum dos momentos finais, após o gol anulado, já vou chegar lá, teve momentos que a gente pôde ver a equipe inteira do Corinthians no campo ofensivo e a equipe inteira do Fluminense no campo defensivo. Ou seja, o Corinthians queria a vitória era o que interessava, mas não foi possível e só conseguiu um empate. Com relação ao gol anulado, sobre não conseguir a vitória, foi doloroso para quem assistiu o jogo e estava na expectativa de ver o Charles marcando seu primeiro gol. E também de levar a vitória para casa após tantos jogos sem vitória, né? O Corinthians vem de 5 jogos que perdeu 1 e empatou 4, então é uma média bem negativa para a equipe do Ramon Dias, que precisa melhorar a finalização e colocar a bola dentro da casinha. O problema é que quando entra, tem um problema. E foi a situação do gol de Charles. No escanteio do Fluminense, a bola saiu rebatida, o jogador do Fluminense pegou ali na entrada da área buscando a finalização no gol do Hugo, e o Rian tomou a bola de forma faltosa. Sinceramente, eu acredito que seja um lance contestável,
Não acho que a marcação da falta é abominável, não, mas eu acredito que seja algo que dê para discutir. Há um toque, mas não sei dizer se é o bastante para parar o jogador. Opa, voltei. Falando sobre o Rian, ele toca o jogador, não sei se é um contato realmente faltoso, mas como a gente sabe, quando é lance de gol, o VAR tem que chamar e o árbitro olhou e ele decidiu dar a falta. Mas no lance a bola sobra, o Corinthians faz a ligação rápida e chega no pé de Matheus Bidu. Por um instante ali a gente até pensou que ele ia perder a bola, ficou bem provável disso acontecer, porque ele conduz a bola dá uma quicada ali na frente dele, não sei como, não me pergunte por quê, mas de alguma forma ele consegue fazer o passe para o Charles, que de forma fria na frente do Fábio ele consegue deslocar o goleiro, dá o tapinha rasteiro no canto direito do Fábio e marca o gol. Levantei, comemorei pra caramba, acreditava que a partir dali era a vitória. O Corinthians com um desempenho muito abaixo do que ele apresentou naquele primeiro tempo mágico contra o Bragantino, que fez 2 gols em 14 minutos, mas o que importa é a vitória, né? Então, mesmo que o Corinthians não tivesse numa atuação incrível, quando saiu o gol fiquei contente, esperava que o time pudesse sair dali com os 3 pontos, mas o gol foi anulado. Então, isso leva para o próximo ponto, que é os destaques da partida. No meu ponto de vista, eu até estava vendo as notas da torcida, que o meu timão posta, e eu achei bem coerente. Muitas vezes eu não acho, mas eu realmente acredito que aqueles que se destacaram nas notas da publicação foram os melhores em campo. Primeiramente, eu quero destacar a participação do Hugo, que eu tenho uma sensação de segurança com o Hugo no gol. Nos últimos tempos, com o Cássio ídolo, que é o maior da história do Corinthians, eu não vinha sentindo essa segurança, aquela sensação de que a qualquer momento pode sair um gol que, pela maioria das vezes, é bobo, né? E quando veio o Carlos Miguel, a gente sentia essa segurança, né? A gente sentia aquele negócio de não vai entrar. Não vai entrar, se tiver vindo uma bola difícil, ele pode fazer um milagre. E depois de algumas partidas com o Hugo, essa é a sensação que eu tenho. É um goleiro que passa muita segurança, é um goleiro que depois da rodagem, depois dos problemas que teve no Flamengo, ele vem se mostrando muito seguro e não vem deixando a desejar. Pelo contrário, vem fazendo defesas surreais, defesas absurdas, e isso vem trazendo uma sensação de afeto da torcida, porque vai se criando um novo ídolo. E isso é interessante numa posição que o torcedor corintiano aprendeu a amar, né? Então, acredito que o Hugo tem tudo para fazer história no Corinthians. Se ele quiser, ele pode fazer história no Corinthians, porque talento, dedicação, amor à camisa, isso tudo a gente está vendo que ele tem. Então, agora é só ele trabalhar, continuar trabalhando para que ele consiga se consolidar e tenha muitos anos de Corinthians, se Deus quiser. Agora falando do setor defensivo na parte da zaga, o André Ramalho é quem se destaca, né? Ele parece que chegou, vestiu a camisa de uma forma que parece que ele está no Corinthians há anos. A técnica desse zagueiro é impressionante. Ele tem a qualidade para antecipar os movimentos, ele tem a capacidade de construir as jogadas. Se precisar, a gente sabe que ele pode fazer a volância. É um jogador com muita inteligência. Ele ajeita o setor defensivo. Se o Corinthians vem sofrendo menos gols com o Kaká e Félix Torres, não é porque Kaká e Félix Torres cresceram muito de produção, subiram muito de patamar, não. Quem subiu de patamar, essa zaga inteira do Corinthians, foi o André Ramalho, que nesse setor com 3 zagueiros ele vem se mostrando bem eficaz, vem jogando de cabeça erguida. Isso traz muita esperança pro torcedor corintiano, porque, sinceramente, é uma posição que vinha dando um pouco de dor de cabeça. A gente pensou que com o Veríssimo era hora de dar aquele boom, era de finalmente subir. Quando chegou Félix Torres para formar a dupla com o Veríssimo, a gente pensou que agora a gente não toma gol. Mas não foi o que aconteceu. Antes de começar o Paulistão desse ano, o Veríssimo saiu. Águas passadas, hoje a gente tem o Ramalho, que ao meu ver ele é ainda melhor. Talvez defensivamente não seja acima, mas na questão de organizar a defesa, na questão tática,
na questão de construção, para mim, ele é superior ao Veríssimo, que fez uma temporada ano passado bem bacana. Agora passando um pouquinho pro meio de campo, não tenho o que dizer. Eu acho que o Garro não estava num bom dia, mas mesmo ele não estando num bom dia, ele é o melhor jogador do time. E é aquele negócio que a gente fala, tá prezando a vitória? Não tira o melhor jogador do time, porque ele é o cara que pode achar um passe do nada, achar uma bola mágica e pode fazer o gol. Com aquela finalização de fora da área que faltou muito pro Corinthians nesse jogo contra o Fluminense. Porém, ali com cerca de 15 minutos de segundo tempo, o Ramon Dias opta por tirar o Garro, ele coloca o Wesley, que no meu ponto de vista não entrou mal, ele realmente parece desligado, tem sido estranho aquele negócio de quando a janela de transferência está aberta, o jogador fica esquisito, mas nessa partida eu acho que ele foi bem, acho que ele estava com confiança, principalmente por ser o time em que ele marcou 2 golaços nesse ano, então eu acredito que ele entrou jogando consciente disso, mas ainda não voltou a ser aquele Wesley que desequilibrava e que era a nossa esperança no setor ofensivo. Então sai Garro e quem mais tarde entra, acho que por volta dos 30 minutos de jogo, foi o Igor Coronado, que a gente já sabe, entra, faz o que faz, tem capacidade, mas não entra nos momentos certos. E para finalizar no setor ofensivo, o destaque para mim é o Thales Magno, que quase fez um gol de cabeça ali no passe do Mateuzinho, bom passe de Mateuzinho, na verdade um cruzamento, só que faltou um pouco de força ali, e principalmente eu acho que o destaque para o Thales Magno é que ele consegue movimentar aquele ataque do Corinthians. Nos primeiros instantes, ele dá aquele passe redondo para o Pedro Raul, que eu não vou nem comentar, vocês já viram, o lance é absurdo. O Pedro Raul, por algum motivo, ele tenta cortar para a perna esquerda. No momento eu estava até assistindo o jogo, eu falei com meu pai, por que ele está cortando para a perna ruim? E aí depois do acontecido, meu pai falou assim, e ele tem perna boa? E essa é a pergunta que fica pra gente, porque eu não via uma partida tão ruim do Pedro Raul, mas o problema dele é que ele não sabe fazer gol. Ele estando frente a frente com o goleiro, ele não consegue colocar a bola na gaveta. É impressionante. E o dever do centroavante é esse. Quando o problema do centroavante é não fazer gols, a gente começa a ter um problema. Que é algo que vinha acontecendo com o Yuri Alberto e é algo que o torcedor corintiano está sofrendo recentemente porque não tem um fazedor de gols. Acredito que deve estar chegando aí o Héctor Hernandes, como a gente sabe. Vou falar um pouco mais dele mais para frente. Com relação ao resultado, acredito que seja um resultado ruim para o Corinthians, mas não péssimo. Acho que está ali de ruim para médio, porque o Corinthians empata, só que sai da zona de rebaixamento por algum motivo milagroso. No final da partida eu estava desolado pensando, poxa, vamos se afundar, vamos ficar mais uma rodada na zona de rebaixamento. E fui ver a tabela e falei, não, isso não aconteceu. E foi, eu não sei nem como explicar, porque eu não estava acompanhando como estava a pontuação ali do Z4, porém o Corinthians escapa, fica ali na zona de rebaixamento Fluminense, Atlético Goianiense, Vitória e mais um, que daqui a pouco eu lembro. Era um jogo para vencer, se o Corinthians vence ia chegar ali em 14º, está atualmente em 16º, ia ser um salto muito positivo para a equipe e se desgrudar um pouco da zona de rebaixamento e principalmente vencer depois de tantos jogos empatando, dar uma alegria para o torcedor, dar uma embalada depois da vitória contra o Bragantino na Sul-Americana. Então, no Brasileirão não vence. É aquele negócio que o Corinthians parece um leão nas Copas, um leão, meio banguela, mas parece um leão nas Copas, e no Brasileirão é um gatinho, né? A gente tem visto que se sai bem, vence nas Copas, passou do Grêmio, passou do Bragantino, mas no Brasileiro tem uma zica, não consegue vencer. São muitas partidas sem vitória. Amargamos mais um empate, um resultado terrível para o torcedor que não aguenta mais assistir o jogo para começar a semana ali, né, no final de sábado, às vezes no domingo, querendo começar a próxima semana bem, com resultado positivo, e mais uma vez não é possível. É um resultado amargo, mas principalmente conseguimos sair da zona, então tem que comemorar esse um pontinho que a via de regra não é tão ruim,
considerando que é na casa do Fluminense, é um time atual campeão da Libertadores, mas o Fluminense na situação que está, com os desfalques que está, era para buscar a vitória, principalmente para se desgrudar da zona de rebaixamento. Para finalizar, falando um pouquinho sobre os reforços, né? O Corinthians estava interessado no Gonzalo Plata, parece que não vai acontecer, e de igual forma o Cuéllar, que era pedido do Ramon Dias, adoro o Cuéllar, é um grande jogador, mas não deve vir. Os dois não devem vir por questões salariais, questões financeiras, porque o Cuéllar estava tentando uma rescisão com o Al-Shabaab, não conseguiu ainda, até o momento, então o Corinthians foi atrás do mercado do volante José Martínez, que eu não conhecia, mas parece que vai ser interessante para esse meio de campo do Corinthians, um jogador que jogou 2 Copas Américas como titular pela Venezuela e desde que chegou ao Philadelphia lá na MLS, nunca perdeu a titularidade. Ele chegou até ser All-Star, Corinthians fecha a contratação dele por cerca de 10, 11 milhões de reais, o que é um valor bom, que ele não estava já com tanto tempo de contrato, pelo que eu me lembro. Então, é interessante, é uma contratação que pode chegar para ser titular, tendo em vista que o Charles ainda não se firmou. Às vezes aquele golzinho podia deixar a vaga dele de titular, mas não foi o caso. O Charles fez o gol, mas estava anulado. Então acredito que esse salto pode acabar não chegando para ele nesse momento. E esse José Martínez, um jogador de bagagem, já 30 anos de idade, e com muita experiência na seleção, sendo titular da MLS, num dos grandes times, com boas colocações, eu acredito que ele pode acabar tomando a titularidade e talvez fazendo a dupla ou com o Rian, ou com o Bidon, ou até mesmo com o Charles, que é a nossa melhor opção, são as nossas melhores opções do momento, tendo em vista que o Alex Santana só volta em novembro. E para o setor de ataque, o Gonzalo Plata, parece que eles queriam... As informações iniciais é que eles queriam 12 milhões de dólares, o Corinthians ofereceu 8 com parcelamento, não gostaram, rejeitaram, o Corinthians ofereceu 10, reduziu as parcelas, e parece que mudou, não eram 12 milhões de dólares, não deu para entender muito bem essa informação, eram 12 milhões de euros, o Corinthians bateu o pé e falou, não, eu não vou passar desse valor, a minha última proposta é de 10 milhões de dólares. Gonzalo Plata estava louco para vir para o Corinthians, respondeu a DM de torcedores do Corinthians falando que queria vir, mas não deve acontecer porque a pedida salarial é muito alta e a gente tem que ver quando que a Esportes da Sorte vai realmente fechar com esse jogador de peso que até agora não chegou. E para finalizar, no setor de ataque, o Corinthians deve fechar, já chegou em São Paulo e já está fazendo os exames médicos para ser apresentado nos próximos dias. Héctor Hernandes, atacante ex-Chaves, acabou de rescindir o seu contrato com o time de Portugal, que foi rebaixado. Curiosamente, o time do nosso goleiro, Hugo Souza, o Héctor Hernandes, pelo que dizem, não acompanhei muito bem, foi o melhor jogador do Chaves na última temporada, fez 14 gols em 34 jogos e já fez um número significativo de gols numa equipe que foi rebaixada e numa equipe que não tinha um bom funcionamento em campo. Então, o Héctor Hernandes ainda conseguiu ser a esperança de gols dessa equipe e vamos torcer para que seja a esperança de gols do Corinthians também. Deve ser apresentado nos próximos dias. Vamos torcer aí para ele resolver nosso problema no ataque. Vamos ver se ele vai pegar a vaga de titular logo de cara, se ele vai bancar de vez o Yuri Alberto, que se esforça, mas ainda recebe muitas críticas da torcida. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Rapaziada, para finalizar aqui o vídeo, é um começo, né? Primeiro vídeo do canal, é um teste. Quero conhecer essa área, quero experimentar e falar um pouquinho de futebol, trocar uma ideia sem compromisso. Deixa o like aí, se inscreve no canal, se puder compartilha com um amigo, dá um comentário aí para subir o vídeo no YouTube. Então é isso, rapaziadinha, muito obrigado pela atenção até aqui. Vai Corinthians, tamo junto, até logo.